Esse gimbal tem basicamente a promessa de ser o melhor, o mais completo e o mais barato gimbal de entrada que você pode comprar na atualidade. Já que por um valor extremamente acessível, ele promete entregar tudo que o Oren Steady V3 entrega. E olha que a gente está falando de um gimbal que custa mais de R$700, mas em compensação ele é o mais completo que você pode comprar. Isso quer dizer que se a gente tiver exatamente as mesmas coisas nesse gimbal que custa 3 vezes menos do que esse, possivelmente esse aqui vai ser o melhor gimbal custo-benefício para você comprar na atualidade. Então bora conhecer o gimbal M02 para descobrir se realmente vale a pena investir a sua grana, né? Até porque quando a promessa é muito grande, né? Normalmente a gente fica com o pé atrás, porque vou falar para vocês, um gimbal tão barato quanto esse aqui, que custa mais ou menos o mesmo preço do Aoshi ou Smart XE, entregar tanto quanto um Oren Steady V3, eu acho meio difícil, né? Mas como vocês sabem, aqui no canal a gente compra, testa e fala para vocês se realmente vale a pena. Eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Porque assim que a gente bater essa meta, 10 pessoas vão ganhar uma caixa misteriosa com 10 produtos. Então agora, bora pro vídeo. Nunca mais utilize ativadores do Windows. Você não tem noção do perigo que você está correndo. Sempre que você utiliza um ativador, automaticamente você deixa a sua máquina vulnerável, consequentemente expondo as suas contas e os seus dados a pessoas mal intencionadas. E é por isso que você deve comprar o seu Windows original pagando bem baratinho lá na GVG Mall. Aqui você encontra chaves de ativação para qualquer versão do Windows por um preço muito acessível. E para ficar melhor, se você utilizar o cupom GVGBR, você vai ter 25% de desconto. E após a compra, basta copiar a chave de ativação, ativar o seu Windows e pronto, agora você tem um Windows original e sem colocar o seu computador e os seus dados em risco. Então essa aqui é a caixinha do produto, dá para ver o modelo específico que é o M02 e também a marca. Só que não se apegue muito nisso aqui, porque esse mesmo gimbal é vendido por diversas marcas e a gente comprou todos eles e é exatamente o mesmo gimbal. Ou seja, isso aqui deve ser um projeto em comum que as marcas compram e colocam a sua marca. Então você vai achar da Toque, vai achar da Axnen e de outras marcas. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição o link com os melhores preços, beleza? Mas voltando aqui para o nosso unboxing, dá para ver que ele já tem aquele módulo destacável, mais ou menos parecido ali com o Oren Steady V3. E aqui tá falando que usa o aplicativo Gimbal Show. A gente já usou alguns gimbals que usam esse mesmo aplicativo. Então bora remover aqui da caixinha. A apresentação não é das mais bonitas, né? Até porque a gente tá falando de um gimbal que é relativamente barato pelo que ele entrega, então a gente não pode esperar muito mesmo, né? Aqui temos um cabo de carregamento USB tipo A para USB tipo C. Tem aquele tripézinho básico, que inclusive tem reforços aqui na parte de baixo, que vai permitir com que o gimbal fique bem mais estabilizado, né? E aqui nas pontinhas a gente tem borracha, o que vai fazer com que o seu gimbal não deslize na mesa. Aqui na parte lateral nós temos dois módulos que você pode acoplar no gimbal e funciona mais ou menos ali como o Oren Steady V3 mesmo, porque a gente tem os conectores e aqui tem um ímã. Então esse aqui no caso é o módulo de luz e se a gente apertar aqui ele não funciona, até porque ele não tem bateria interna. Então você vai precisar que ele esteja conectado no gimbal para poder alimentar essa iluminação, beleza? E o outro módulo é o mais importante, pelo menos para mim, né? Porque é o módulo de IA, que é justamente aquele módulo que a gente encontra nos gimbals mais caros e inclusive no Oren Steady V3, que é basicamente esse módulo aqui, né? No caso no Steady V3, o módulo de luz e o módulo de IA, eles ficam juntos. Então é interessante. Só a questão do balanceamento que é um pouquinho mais difícil, né? Mas de qualquer forma é exatamente a mesma coisa que a gente tem, só que separado. E é justamente esse módulo com a câmera que vai permitir com que você utilize outros aplicativos. Então, se você não conhece muito de gimbal, né? Normalmente os gimbals mais baratos, eles utilizam o próprio aplicativo deles para poder fazer o rastreamento facial. Só que isso aí acaba limitando, porque às vezes você quer fazer uma chamada de vídeo no Google Meet, você quer fazer alguma coisa específica dentro de um aplicativo específico e aí não dá para usar o rastreamento facial. E já utilizando isso aqui, você pode usar qualquer aplicativo e você vai ter o rastreamento facial. O que é perfeito, por exemplo, para você gravar conteúdo ou até mesmo fazer uma videochamada com alguém enquanto a câmera vai ficar te rastreando, né? Então é super legal e eu sempre recomendo que você compre um gimbal que tenha isso aqui. Dá pra ver que a conexão é basicamente igual à conexão lá do módulo de luz. Aqui na parte de baixo nós temos aquela bolsinha de transporte, bem básica, né? Que vem na maioria dos gimbals e também o manual de instrução. E para completar nós temos o nosso gimbal. Dá pra perceber que ele é um pouquinho pesado, então eu já gostei disso, porque demonstra que a construção é um pouco mais robusta, né? E o que eu não gosto é isso aqui. Se você acompanha o canal, você sabe que eu não gosto muito desse tipo de trava, porque você tem que abrir o gimbal e aí você tem que fechar aqui. Não é aquele método automático, né? Por exemplo, como a gente tem aqui no Steady V3, onde
você tem simplesmente um mecanismo automático. Você fechou, tá fechado, e abriu, tá aberto, entendeu? Não tem que fazer nada, tá pronto para uso, né? Já nesses aqui, você vai ter que apertar quando for usar, e aí quando for guardar, você vai ter que abrir e fechar aqui, entendeu? Eu não vou considerar isso como um ponto negativo, até porque a gente tá falando de um gimbal de 200, 300 reais, né? Então é óbvio que não dá para ter tudo que um gimbal de 700, 800 ou até R$1.000 tem. Mas voltando aqui para a construção, na parte lateral direita nós temos a porta de carregamento USB tipo C. Aqui na parte traseira nós temos o botão de on-off e também pode ser usado como botão de modo, e também tem um botão de gatilho para você poder travar os eixos do seu gimbal. Já na parte da frente nós temos todos os comandos. Aqui fica o joystick para você poder movimentar o seu gimbal. Aqui nós temos um botão de modo para você poder alternar entre os modos, e também é um botão de on-off, ou seja, faz o mesmo papel desse botão na parte de trás. Abaixo nós temos o botão de rastreamento, então se você quer seguir o seu rosto, basta apertar aqui, só que se eu não me engano isso aqui funciona só dentro do aplicativo. E aqui nós temos o botão de gravar, de trocar entre as câmeras e também de trocar entre o modo foto e vídeo. Na parte lateral esquerda nós temos esse rolinho aqui, né, para você poder fazer tanto o zoom quanto o foco. Então para fazer o zoom basta você girar aqui, e para fazer o foco é só apertar uma vez e aí já vai trocar para o modo foco, mas lembrando que isso também só funciona dentro do aplicativo. Na parte de construção nós temos um plástico de boa qualidade, bem parecido ali com o Aocean Smart XE, e aqui na parte de baixo nós temos aquela rosca padrão para você colocar um tripé ou mesmo o tripézinho que vem com ele, né? Mas lembrando, como isso aqui é padrão, pode encaixar em qualquer tripé ou qualquer suporte que tenha aí na sua casa. E voltando aqui para a parte de cima, nós temos basicamente os 3 motores de excelente qualidade. Eu não senti nenhum tipo de trepidação aqui, né? E tem uma garrinha muito boa. A forma com que ela é construída parece assim mais otimizada do que outros gimbals que a gente andou testando, porque o aparelho consegue entrar aqui e realmente tem uma pressão que não vai fazer com que ele escorregue, porque dependendo do aparelho vai ficar escorregando, né? E aqui na parte de dentro é simplesmente tudo emborrachado, desde aqui embaixo até as laterais. Então essa parte aqui é realmente muito boa. Se a gente girar aqui, dá para ver que temos os conectores, tanto para iluminação quanto para o sensor de inteligência artificial, né? Para a câmerazinha. E você vai saber qual que é qual só olhando aqui na parte de cima. Você vai ver que aqui tem uma escrita, e onde tem essa escrita você vai colocar o sensor de IA, que no caso é esse aqui, a câmerazinha, que eu vou até deixar aqui. E onde não tem você vai colocar a luz, né? Então vai ficar mais ou menos dessa forma. Então bora colocar esse aparelho, que é o Galaxy S25 Ultra, que é um aparelho relativamente pesado e grande, né? Então vai ser ótimo pra gente testar. Deu pra ver que os sensores ficam caindo, né? Então não é tão bem preso quanto aqui no Axen, porque aqui a gente tem uma trava física para que isso aqui não fique caindo, né? Já aqui você vai ter que tomar cuidado, porque se você ficar batendo na mão, vai cair, beleza? Inclusive eu recomendo que você tire eles primeiro, coloque o celular e aí depois você coloque os módulos. E lembrando que para colocar o celular tem um lado certo, tá vendo que tem uma setinha aqui? Isso quer dizer que a câmera tem que ficar virada para cá. Então, no caso a gente vai fazer isso aqui, tá vendo? Câmera virada para lá, a gente encaixa aqui e pronto. O celular fica muito bem preso, tá vendo que o gimbal tá fechando, porque a gente tem que travar aqui, beleza? Então depois que travou aqui, basta ligar o gimbal. Eu vou ligar aqui pela parte traseira, porque a gente pode ligar tanto pela frente quanto por trás, não faz nenhuma diferença. Deixa ele mais centralizado possível. Vamos virar ele para deixar na horizontal, tá vendo? Bem fluido mesmo, ó. Então é um gimbal que tem bons motores. Então, como eu mostrei para vocês, aqui na parte dos controles nós temos um módulo. Só que eu não mostrei para vocês o que isso aqui faz, né? Porque se ele é parecido com o Orin V3, quer dizer que a gente pode remover isso aqui, cara. Isso é muito sensacional. E agora a gente não vai ter mais acesso por aqui, mas a gente pode fazer isso aqui, que é controlar o gimbal à distância. Vou deixar ele aqui do lado para vocês verem, né? E aqui, com apenas esse controle, eu posso fazer qualquer tipo de movimentação, tá vendo? Então, às vezes você tá fazendo alguma filmagem de evento, às vezes você está se filmando sozinho, né, e gravando para conteúdo para qualquer lugar. É interessante você ter isso aqui, ó. Na mão você consegue mudar de foco, mostrar as coisas. Então isso aqui é espetacular e assim, eu não consigo nem passar para vocês o quanto isso é insano, porque a gente está falando de um gimbal barato, cara. O gimbal mais barato que eu vi que tem isso até hoje é desse aqui, que custa 700 a 800 reais. E agora encontrar isso num gimbal de 200, 300 reais é simplesmente insano. Inclusive a gente também pode trocar de
de horizontal para vertical, basta apertar o botão 2 vezes aqui, né, que é o botão de modo, e a gente pode trocar de volta. Então a gente realmente tem todos os controles aqui na mão à distância. Isso é muito sensacional e funciona assim a muita distância. Eu posso chegar aqui, ó, de lado e girando e nenhuma hora vai falhar, tá vendo? Então muito bom mesmo. E eu duvido que tenha outro gimbal nessa faixa de preço que consiga entregar tudo isso, cara. É simplesmente espetacular. Mas agora eu vou voltar aqui no nosso módulo. Então bora aproveitar para colocar esses módulos também, tanto o da iluminação quanto o módulo aqui do rastreamento facial. Então já encaixei. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês que quando você encaixa o módulo do rastreamento facial, ele já liga uma luzinha aqui. Tá vendo? Aqui no caso tá vermelho porque não tá seguindo o meu rosto, porque eu utilizei a palma da mão para parar. Mas agora eu vou mostrar para vocês como que faz todo o controle e tal. Mas antes disso, deixa eu mostrar como que funcionam os módulos do gimbal, né? Então, se você não conhece, é basicamente assim, ó. Esse aqui é o primeiro módulo do gimbal que ele estabiliza na horizontal. Então você não vai conseguir fazer uma movimentação na horizontal, tá vendo? O seu gimbal vai ficar travado e aí você consegue fazer um movimento só assim, entendeu? Você não consegue descer ou subir o celular. Então ele não faz assim. Aí se você apertar o botão de modo, ele vai trocar para o segundo, que aí você consegue fazer tanto o movimento lateralizado, né? Você consegue movimentar assim, quanto descer o seu celular. Então é como se você tivesse ali um movimento mais suave. Ele vai replicar tudo que você está fazendo aqui na mão de uma forma bem mais suave. Então normalmente a gente utiliza o gimbal dessa forma. O próximo modo é esse aqui, que é basicamente eixo travado, né? É a mesma coisa de você estar apertando nesse gatilho. Ele vai travar tudo. Você não consegue ir para o lado, nem para o outro, nem para cima, nem para baixo. Então tá vendo, né? O celular fica basicamente travado. E lembrando que você não precisa deixar nesse terceiro modo, né? Porque você pode deixar lá no segundo módulo, que é o que a gente mais utiliza. E aí quando você quiser travar tudo para fazer um take específico de uma coisa, você só aperta aqui esse gatilho, tá vendo? Então, bem fácil. E o último modo é o modo de primeira pessoa, também chamado de FPV, depende muito da marca, né? Mas basicamente você cria um drone aqui. Onde você girar, em qualquer eixo ele vai seguir. Então se eu quiser, por exemplo, girar o celular assim, tá vendo? Ele não está estabilizando mais, mas ele está criando um movimento muito mais suave. Então você pode, por exemplo, colocar um pau extensor aqui e fazer uma imagem parecendo com drone, porque onde você virar, ele vai virar junto. Então é basicamente esses 4 modos e é tudo que você precisa para fazer uma filmagem cinematográfica. Então agora eu vou deixar no modo ali que a gente utiliza normalmente e agora a gente vai testar o modo de IA. Então é o seguinte, eu vou destravar o celular, vou mostrar aqui para vocês que eu vou usar o aplicativo nativo da câmera, não vou usar o aplicativo do gimbal, vou colocar aqui em vídeo, vou girar a câmera para cá e agora eu vou até colocar outra câmera para mostrar para vocês como que funciona. Então aqui você tá vendo que tá vermelhinho, isso quer dizer que não tá me seguindo. E para seguir é bem fácil, se você fizer isso aqui, ele já tá seguindo, tá vendo? Só que você vai perceber que a imagem ela tá meio assim, deslocada para o lado, até porque o sensor não sabe muito bem o que é o centro, o que não é, porque ele tá utilizando exatamente aquela câmera para poder fazer o rastreamento. Então esse é um ponto muito importante. Então o que você vai fazer para centralizar o seu rosto? Você vai colocar a palma da sua mão, tá vendo que parou, né? Agora ele não tá seguindo mais. E aí você vai centralizar. Tipo, eu quero que o meu rosto seja o centro da imagem. Então a gente vai pegar, fazer isso aqui, tá vendo? E a partir de agora ele centralizou. Então, muito bacana mesmo. Fica bem melhor, né, do que você ficar com o rosto no canto da imagem. Agora eu tô gravando na câmera nativa do Galaxy S25 Ultra. Dá pra ver que a qualidade é boa, né? E se eu for pro lado, ele vai me seguindo. Se eu for pro outro, vai me seguindo também, utilizando o próprio módulo de IA. Então aqui não tem nenhum tipo de aplicativo do gimbal, você não fica preso. É óbvio que não funciona tão bem quanto aqueles gimbals mais caros, dá umas travadinhas às vezes, né? Mas para esse propósito, para um gimbal tão barato, funciona muito bem, cara. E você utilizando essas dicas que eu dei, né? De apertar assim para parar, e aí ele para de seguir, de centralizar o rosto utilizando isso aqui. Então, utilizando isso aí, você vai conseguir imagens perfeitas e você não precisa de outra pessoa te ajudando. Então, nota 10 para esse gimbal. E vocês perceberam, né? Que quando eu faço esse movimento, ele vira da horizontal para vertical. Então, só recapitulando, se você estender a palma da mão, ele para de seguir. Se você fizer assim, ele começa a te seguir de modo automático. E se você fizer assim, ele vai te enquadrar, entendeu? E aí, se você fizer assim também, ele vai virar do horizontal para vertical. É basicamente isso os comandos para os gestos. E agora bora para o aplicativo. Se você tem curiosidade em saber qual que é o aplicativo utilizado, é aquele que eu falei para vocês, que é o Gimbal Show. Então aqui você vai entrar nele. Esse aqui vai ser o layout que você vai ver, né? Bem parecido com aqueles que a gente já mostrou aqui no canal, né? Já que esses aplicativos normalmente são bem genéricos. Então aqui na parte direita você vai ter tanto as opções de colocar em foto, colocar em vídeo, colocar
colocar naqueles modos que já são pré-definidos pela própria empresa, né? Isso aí eu já mostrei várias vezes, é tudo basicamente igual. E aqui do lado esquerdo você vai poder ativar os gestos, você vai poder ativar o rastreamento facial, a qualidade da filmagem. Então, por exemplo, aqui a gente pode colocar em 4K 30 fps nessa câmera específica, que no caso é a câmera traseira, né? Engraçado, eu pensei que daria para colocar em 60 fps. Deixa eu ver aqui na câmera da frente, a gente pode colocar em 4K 30 fps. Então aqui a gente tem uma limitação, né? Que normalmente tem mesmo nesses aplicativos mais simples de gimbal. Então é justamente por isso mais um motivo para você poder utilizar esse módulo de IA, porque aí você se livra desse aplicativo que, assim, comparado com o aplicativo nativo da câmera ou com esses aplicativos que são pagos e são bem melhores, né? Isso aqui é muito ruim, né? Então eu recomendo que você realmente sempre utilize esse módulo de IA quando você precisar do rastreamento facial. Mas se isso aqui não for uma coisa importante para você, você pode vir aqui, colocar no modo de rastreamento facial aqui no próprio aplicativo e inclusive funciona muito bem, né? Você pode colocar para seguir pessoas, colocar para seguir objetos. No caso eu vou colocar para seguir o meu lindo rostinho. Vou colocar aqui para gravar mais uma vez e aí vocês estão vendo, né? O tanto que funciona bem, às vezes funciona até melhor do que a própria câmera, já que a gente está usando a câmera do S25 Ultra para poder fazer o rastreamento. Então ela é muito rápida, inclusive eu fiz uma movimentação aqui e eu acho que eu movimentei as mãos e acabou parando a gravação, né? Mas de qualquer forma dá para ver que é muito fluido, mais rápido do que o sensor, mas assim, eu não recomendo que você dependa desse aplicativo, beleza? E agora que a gente já conheceu tudo sobre o Gimbal M2, chegou a hora de ver os testes de estabilização. Até porque se você está comprando um gimbal, ou você vai utilizar para fazer o rastreamento facial, ou você vai utilizar para fazer filmagens mais difíceis, como por exemplo filmagem na praia, filmagem em algum lugar que tem um chão meio irregular, né? E aí o celular fica sambando assim e dando aquela vibrada. Então, bora fazer os testes para você ver o quanto esse gimbal é bom. E como dá para ver, nesse teste simples de estabilização, onde a gente ficou andando pelo parque e fazendo algumas filmagens, a câmera fica super estabilizada. Mesmo a gente passando por lugares mais difíceis, com um chão mais irregular, mesmo assim a gente conseguiu uma ótima estabilização. Nesse outro teste dá para ver que mesmo correndo a imagem fica super estabilizada. Então mesmo que você tenha que dar uma corridinha, pular um pouco ou fazer um movimento mais rápido, esse gimbal vai conseguir estabilizar e consequentemente te entregar uma imagem super estabilizada. E a gente também aproveitou para testar o módulo de IA em ambiente aberto com a distância um pouco maior. E como dá para ver, ele conseguiu fazer um bom rastreamento, gerando uma imagem bem enquadrada e também bem estabilizada. E a gente também aproveitou para testar esse módulo fazendo um vlog com rastreamento facial. Então, para as pessoas que gostam de fazer esse tipo de conteúdo, né, que é conversar com a câmera enquanto você anda ou enquanto você realiza alguma atividade, esse módulo aqui ajuda bastante, porque como dá para ver, a imagem sempre fica centralizada e consequentemente você não precisa ficar, né, ali enquadrando o tempo inteiro, já que ele vai fazer isso automaticamente. Então, no quesito estabilização e funcionalidades, esse gimbal aqui está simplesmente aprovadíssimo. E ele é simplesmente o gimbal mais completo nessa faixa de preço, entregando muito mais do que todos os concorrentes. É óbvio que a maioria das funcionalidades que são mais techs, né, principalmente esse módulo aqui que você controla a distância, o módulo, né, de inteligência artificial, isso acaba gerando uma delicadeza a mais, já que a gente tem mais tecnologia embarcada em um gimbal mais barato. Isso significa que a marca, ela teve que baratear o custo de produção, ou seja, a gente não tem o mesmo hardware se a gente comparar um gimbal de quase 1.000 com um gimbal de R$300. Então você vai ter que tomar mais cuidado, porque tanto os módulos, né, tanto esse aqui de controle quanto os módulos de iluminação e também de inteligência artificial, eles vão ser mais sensíveis. Então se você ficar batendo, se você não guardar ou transportar, né, com todo o cuidado necessário, pode ter certeza que isso aqui não vai durar muito tempo. Então é justamente por isso que eu falo para vocês. Se vocês precisam de um gimbal mais simples e mais robusto, eu recomendo que você compre o Aoshi One Smart Xe. Se você precisa de um gimbal mais completo, confiável e quer pagar um pouco a mais, aí você tem que comprar o Rohin Steady V3. Mas caso você queira o gimbal mais completo e custo-benefício da atualidade, aí com certeza vai ser o M02. Independente da marca, né? Como eu falei para vocês, vão ter várias marcas que estão simplesmente colocando a sua logo aqui, mas o gimbal é basicamente o mesmo. Inclusive a maioria usa o mesmo aplicativo, né? Mas eu acredito que se você cuidar bem do seu M02, com certeza ele vai durar muito tempo. Você vai conseguir fazer coisas que você só conseguiria fazer gastando ali 700 ou até R$1.000 num gimbal. Então eu acredito que vale muito a pena. E aí daqui uns 3 meses, 6 meses,
mês, eu volto aqui, faço um vídeo para vocês mostrando como que tá o estado de conservação, se ainda tá funcionando, se existe peça de reposição, e aí eu coloco tudo para vocês, beleza? Inclusive a gente vai deixar o link aqui na descrição de todas as versões, e se eu encontrar também desses módulos, né? Porque às vezes você pode comprar o gimbal da versão mais básica, e aí depois você compra o módulo de ar, o módulo de iluminação, que ficaria até mais em conta para você. Mas de qualquer forma, realmente esse aqui foi um dos gimbals que mais me surpreendeu, né? Principalmente pela quantidade de funcionalidade. Eu até falaria que ele foi completamente inspirado aqui no Style V3. A única coisa, na verdade as únicas duas coisas que ele não tem, porque o resto ele tem tudo, né? É justamente esse tripé que fica dentro do próprio gimbal, e também isso aqui, né? Que é uma cabecinha extensora. E esse gimbal aqui não tem. Mas, como eu falei pra vocês, isso aqui é um gimbal muito mais caro. E assim, pra falar a verdade pra vocês, isso aqui nem é uma coisa que você utiliza tanto, né? Então, a gente tem uma usabilidade bem parecida por 3 vezes menos. Então é isso, gimbal aprovadíssimo. Se você quiser comprar, o link vai estar aqui na descrição. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a operação desse gimbal ou sobre qualquer característica dele, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai te responder o mais rápido possível. Inclusive, se você conhece algum gimbal que também tenha, né, características parecidas com esse, na mesma faixa de preço, coloca aqui nos comentários que a gente vai comprar, vai testar, e se ele realmente for tão bom quanto esse aqui, eu posso acabar enviando para você. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e tchau!